Nós vamos fazer então o nosso estudo semanal do livrinho Força Espiritual. Um livro maravilhoso, um livro de cabeceira, assim como o Médico Jesus, né? Ele vem nos trazer mensagens diárias para o nosso dia a dia, para aquelas coisinhas que a gente não presta atenção no nosso dia a dia, né? E hoje ele vem falar aqui pra gente o título: Não seja pai de filhos órfãos. Sempre um assunto muito importante quando falamos de filhos, né? Pais e filhos, porque é uma responsabilidade muito grande. Ser pai, ser mãe, né? É uma grande responsabilidade. É um espírito que nós estamos recebendo, pelo qual nós temos muita responsabilidade. Como que nós vamos encaminhá-lo nesta encarnação? Né? Como que nós vamos auxiliá-lo na direção que ele precisa seguir, nos aprendizados que ele precisa realizar? É a nossa grande responsabilidade, né? Então vamos ver aqui o que ele fala. Não deixe para amanhã o que hoje lhe compete na educação dos filhos. A vida passa muito rápido, né? E a gente desperdiça muito tempo. Geralmente, lamentamos tarde demais termos deixado nossos filhos no abandono moral e espiritual. Considere que seu filho não é apenas um corpo. Antes de tudo, ele é um espírito dotado de emoções e sentimentos que respondem por quase todas as escolhas que fizer perante a vida. Então, como já foi dito em outras lições, né? Tempo é dinheiro? Não, mas tem um valor enorme que nós não podemos deixar escoar perdidamente. Nós precisamos aproveitar cada instante das nossas vidas. E quando nós falamos de filhos, pais e filhos, isso é extremamente importante ser observado, né? Porque na correria do nosso dia a dia, com tantas tarefas que nós assumimos na nossa vida, né? Principalmente com relação ao trabalho, nós entramos nessa matrix, né? Onde a gente precisa trabalhar, precisa ganhar o sustento, e a gente quer dar cada vez o melhor para os nossos filhos, e nós mergulhamos, né, no trabalho, por exemplo, e não temos tempo para dar para o nosso filho, né? Aí ele fala aqui: considere que seu filho não é apenas um corpo, ele é um espírito. Então nós precisamos acordar para essa realidade. O triste é que a maioria das pessoas não acorda para essa realidade espiritual nem consigo mesmo, né? Porque quantas pessoas buscam, assim como nós estamos buscando aqui, um alimento para o nosso espírito, né? Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas leem um bom livro? Né? Nem um livro, quanto mais um bom livro. Né? Quantas pessoas deixam de assistir a Netflix para ler um livro? Né? Para se instruir, para buscar uma orientação espiritual. E quando nós falamos de orientação espiritual, nós não estamos falando de religião, porque aqui não é o único local onde se fala sobre o espiritual, né? Quantos templos, quantas religiões, quantos livros, quantas linhas filosóficas falam sobre a nossa porção espiritual. Nós somos essencialmente espírito, e é preciso urgentemente despertar esta verdade em nós, para podermos demonstrar para os nossos filhos. E para quem já passou, que não tem mais filho pequeno, isso também cabe, né? Já foi falado
também aqui outras vezes. Porque quem já tem os filhos crescidos, tem netos, tem sobrinhos, tem vizinhos. E não pense que o filho do vizinho não é responsabilidade nossa. É também. Nós somos todos um. Né? Nós precisamos entender qual é a fonte da vida. Nós só acreditamos numa fonte da vida, não é assim? Não é Deus? Aquilo que chamamos de Deus? Esta força inesgotável de vida? Somos todos filhos desta força. Então não importa se o outro é meu parente consanguíneo ou não, né? Nós viemos todos da mesma fonte. Perante esta fonte somos todos irmãos. Então somos todos responsáveis uns pelos outros, né? Não apenas pelo nosso filho. Carentes do nosso amor e proteção, muitas vezes os filhos são adotados por empregados da casa, por internautas desconhecidos, por amigos em desequilíbrio, para mais tarde serem facilmente seduzidos pelos vícios de toda ordem. E quando que isso não acontece nos dias de hoje? Né? Com a desculpa de que nós não temos tempo, que nós precisamos trabalhar. Os nossos filhos, a educação dos nossos filhos é delegada para um empregado que fica na casa, para o internauta, como ele diz aqui, um internauta desconhecido. Nós vemos bebês hoje com celular na mão, né? Porque os pais querem jantar fora, né? E não dá para conversar com o filho e comer ao mesmo tempo, né? Porque quer conversar com amigos, porque quer fazer uma coisa ou outra e não pode dar atenção para a criança. Então tome ali um celular, né? O pai e a mãe está delegando para o celular aqueles momentos do filho, momentos em que ele poderia interagir, conversar, abraçar, olhar nos olhos, né? Ele está ali delegando para um celular. Quantos hoje também não delegam para os avós? A educação. Os avós cuidarem dos nossos filhos é uma coisa. No meu período de trabalho, eu preciso que os meus pais cuidem do meu filho. É uma coisa. Até um certo limite também, né? Agora, um avô, uma avó, criar um filho, aí é outra história, né? Porque hoje, com os casamentos destroçados, muitos avós assumem a responsabilidade de criar um neto, né? Porque os filhos não têm condições. E isso também não é certo. Então a gente precisa ter muita atenção, né? E quem é avô e avó precisa ensinar isso para o seu filho, né? O seu filho é sua responsabilidade. Eu posso auxiliar, eu posso apoiar, mas é sua responsabilidade. Você é o exemplo para ele. Não basta a mera proximidade física entre pais e filhos. Não basta que todos residam sob o mesmo teto. Sem diálogo construtivo, sem amor, sem toque, sem envolvimento, não haverá verdadeiramente relação afetiva entre pais e filhos, né? Porque às vezes os pais não são separados, mas eles sentam para conversar com o filho. Eles levam o filho pequeno para a cama, para contar uma história, para ensinar uma oração. Eles fazem a refeição à mesa todos juntos, que é um dos fatos mais importantes, que é fazer as refeições juntos. Porque na hora da refeição é olho no olho, né? É aquela conversa que é necessária com os filhos, é o toque, é o carinho, é o amor através da alimentação, porque quem prepara uma alimentação para a família está colocando ali amor,
Hoje é tudo comprado pronto, né? Então são pequenos detalhes que a gente precisa resgatar. E o celular vai para a mesa. Ah, então, outra questão. O celular vai para a mesa. Então, enquanto o filho come ali, os pais estão ali, né? Muitas vezes trabalhando através do celular, muitas vezes nas redes sociais. Ou então, se eles querem conversar, eles dão o celular na mão do filho. Essas são as relações de hoje. A escola pode transmitir sábias instruções às crianças, mas é no reduto do lar que os filhos são verdadeiramente educados. É outra questão bem importante hoje sobre a escola, né? Que perdeu-se todos os valores referentes à escola e ao professor. A escola não tem responsabilidade nenhuma na educação de uma criança, né? É porque se confunde a educação intelectual e a educação que a criança tem que receber dos pais, né? Na verdade, foi aí que se perdeu o senso de educação e acha que a escola tem que educar. A escola tem que ficar com o meu filho o dia inteiro e se vire lá, porque eu preciso trabalhar, né? Na verdade, os filhos, eles aprendem com os pais. Mesmo que uma criança fique o dia inteiro na escola, ela vai aprender aquilo que os seus pais estão transmitindo para ela, né? É sempre pelo exemplo. E não adianta sentar na frente da criança e passar aquele sermão, porque ela não vai assimilar nenhuma palavra do que está sendo falado, né? Ela vai aprender aquilo que a gente está fazendo como pai e mãe. Ela vai fazer igualzinho. É pela imitação que a criança aprende. Então é pelo exemplo que nós damos para ela, né? A pretexto de amá-los, não queira substituir os filhos na tarefa que eles já podem assumir por conta própria. Proteção demais desprotege, torna as crianças apáticas, desmotivadas e irresponsáveis, prontas para mergulharem no ilusório prazer dos vícios. É quando nós constatamos filhos eternamente adolescentes. Não é o que a gente vê hoje? Pessoas com 30 anos, mas com uma atitude ainda de adolescente. Mais de 30 até, né? Ou então pais idosos que cuidam, socorrem, sustentam, ao passo que deveriam ser cuidados. É o que mais acontece hoje, né? Os pais idosos e ainda tem que estar correndo atrás do filho para acudi-lo, né? Seja num vício, seja numa situação financeira complicada. Por que isso? Será que lá na infância não faltou aquela parte onde nós delegamos para a criança pequenas tarefas dentro de casa que ela consegue fazer, né? Mas muitas vezes nós não queremos passar para as crianças algumas situações que nós passamos na nossa infância. Eu não quero isso para os meus filhos, né? Os meus pais me reprimiam, então eu não vou reprimir os meus filhos, não vou obrigá-los a nada. E não passam pequenos deveres dentro de casa, né? Porque os pequenos deveres, eles dão aquela noção de responsabilidade, de grupo, de conjunto, né? Porque dentro de uma casa, numa família, todos podem colaborar, né? Acabou aquela ideia de que existia uma Amélia dentro de casa que era responsável por todas as tarefas. Lavar, passar, cozinhar, não era assim? Mas isso já acabou, né? Nós crescemos um pouquinho, evoluímos um tiquinho e já dá para entender que todos dentro de uma casa devem ter as suas responsabilidades, né? Então, às vezes uma criança pequena, ela pode tirar um lixinho do banheiro, ela pode guardar os seus brinquedos, ela pode cuidar do seu material escolar. Tirou uma roupa, dobra,
né? São pequenas coisas que precisa ser passada para os filhos. Ele precisa saber que aquilo é responsabilidade dele, é do uso dele. Ele precisa zelar por aquilo, porque senão na vida adulta é o que nós estamos vendo. Responsabilidade zero. Os jovens não querem nem mais constituir uma família. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho ter um filho. Eu prefiro ter um pet. Sabe por quê? Porque o pet, eu jogo a bolinha, ele vai buscar. Eu ponho a comidinha, ele come. Eu vou passear, ele fica lá. Eu não preciso levar. Eu não tenho responsabilidade de educar. E não importa quais são os meus atos, ele não vai repetir aquilo que eu estou fazendo. Ele não vai aprender pelo exemplo. É mais ou menos assim que a gente está vendo, né? Os genitores precisam encontrar a dose certa entre amor e firmeza no cuidado com a prole. Jamais poderão deixar de repreender os filhos a pretexto de amá-los, mas exatamente porque amam é que precisam corrigir, né? Os filhos precisam de corrigenda, né? Nós precisamos mostrar para eles com palavras amorosas quais são os limites de cada um. Ele precisa aprender isso desde pequenininho. Outra coisa é a harmonia conjugal. Os filhos não são produtos de um relacionamento amoroso, seja de que jeito for, mas é produto da união de um homem e uma mulher, não é assim? Eles são resultado disso. Então, não existe nada mais óbvio do que ele absorver toda a energia, toda a harmonia que existe entre o casal, né? Por isso que quando nós vemos filhos de pais separados, os pais precisam se esforçar um tanto mais na educação desses filhos, porque fica descompensado, né? Um filho, ele precisa ter uma noção, uma presença de pai e uma presença de mãe, né? Não estou falando que filhos de pais separados vão dar ruim para o resto da vida, não, né? Dá certo também, só que aí os pais têm que se esforçar um pouco mais em manter a harmonia entre eles, mesmo que eles não vivam juntos. Precisa ter ali uma amizade, precisa ter ali um ponto para que esses filhos possam seguir na mesma direção, porque senão fica um para uma direção, outro para outra direção. Este filho vai para onde? Ele não fica perdido, né? Se você não é filho de pai separado, tenta imaginar a cabeça de uma criança. Mas o meu pai fala de um jeito, a minha mãe fala de outro. Eu vou falar de que jeito? Né? Os filhos, eles são 50% pai e 50% mãe. Se uma mãe fala mal do pai, separado ou junto, né? Porque tem aquelas que estão junto também e estão falando mal. Se ela falar mal do pai pro filho, ou o filho escuta, ela está falando mal do próprio filho, da metade do filho, e assim também para o pai. Se ele não está honrando aquela mãe, ele não está honrando aquele filho, porque é meio a meio, não tem para onde fugir. Então, juntos ou separados, os pais precisam entender que aquela criatura, primeiro, é uma essência divina, espiritual, precisa de um direcionamento. Então, eles na criação do filho, eles podem pensar diferente em todas as áreas da vida, mas na criação do filho, na educação daquele ser, eles precisam ter um ponto em comum, eles precisam falar a mesma língua, porque senão os filhos se perdem. E é por isso que nós vemos também tantas crianças
no vício? Crianças não, né? Todas as pessoas. Porque às vezes um adulto entra no vício, mas é porque a criança interior está ferida, né? Porque esta criança que nós fomos um dia vai nos acompanhar para sempre. Ela está ali dentro de nós. E o que é essa criança? São todos os traumas ou todas as alegrias que nós vivemos na nossa infância. Esta é a nossa criança interior. Ela nunca vai nos deixar. Em algum momento da nossa vida, ela pode expressar alguma deficiência, algum trauma, algum excesso. Mas que nenhuma repreensão se faça com violência, seja física ou moral. Punir é muito diferente de educar. A educação atinge o ser na sua essência, fazendo-o compreender as razões pelas quais deve agir com responsabilidade. A punição apenas produz o medo, e medo um dia o filho pode perder. O medo o filho vai perder, mas o trauma que esse medo trouxe vai continuar ali naquela criança e vai acompanhar ela pro resto da vida. No primeiro desafio que a vida mostra para essa pessoa, mesmo que ela já seja adulta, aquela criança vai se manifestar. E aí pode vir aquela carência, pode vir aquela tristeza, pode vir a revolta. Por isso que todo mundo precisa fazer terapia, né? Para tratar dessa criança que está lá dentro. Se você for fazer terapia, você vai ver, muitas vezes, aquilo que você precisa curar lá dentro, tá ali, ó, há muito tempo. Não se preocupe apenas em dar aos filhos bons colégios, pois isso não garantirá que sejam felizes. Não cuide apenas do intelecto das crianças, porque de nada adiantará que se tornem cientistas brilhantes para inventarem armas de destruição. É preferível que seu filho seja um analfabeto, mas que tenha amor no coração. Então a gente precisa sair dessa matrix que nos leva ao consumismo, né? Porque o excesso de trabalho que nós temos hoje é em função desse consumismo. Nós queremos cada vez mais, nós queremos cada vez o melhor. Tudo aquilo que a televisão me mostra, eu preciso adquirir. Não é mais ou menos assim que acontece? E aí nós acabamos nos perdendo e querendo, nessa ânsia de fazer cada vez o melhor. Mas não é o melhor para o nosso filho, né? Na maioria das vezes a gente pensa assim: eu quero dar para o meu filho mais do que o meu vizinho dá para o filho dele. É meio que uma competição que a gente, né, entra na nossa vida. E aí a gente acaba se perdendo. Aí a nossa sensibilidade vai a zero e nós não conseguimos ver no nosso filho aquela criatura espiritual que a força divina nos confiou, para que nós fizéssemos dessa, não que nós fizéssemos dessa criatura, porque nós não temos essa capacidade, né? Mas que nós apoiássemos este ser para que ele possa expressar a sua divindade, né? Para que ele possa passar por essa experiência humana de uma forma digna, honesta, com um único ingrediente, que é o que ele fala aqui: amor, né? Então vamos ficar com essa reflexão tão importante. E se os nossos filhos já são crescidos, como eu falei, né, serve para orientarmos os nossos filhos para que eles possam conduzir de uma forma mais sábia, mais tranquila e mais amorosa os filhos deles. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.
É.